Olá, tudo bem? Sou Júnior, pastor auxiliar na CIB, e estou de novo aqui para mais um episódio dessa jornada em Romanos. Abaixo estão tanto o meu e-mail como o WhatsApp, tudo disponível, ok? Se gostar, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Continuando a nossa tarefinha, semana passada eu pedi para que você lesse o capítulo 11, nessa semana, por favor, leia o capítulo 12, no mesmo esquema, tá ok? Vamos refrescar um pouquinho a nossa mente. Aula passada nós encerramos o capítulo 8. Hoje nós entraremos no capítulo 9. Tentei mostrar para você a ligação do viver pela fé do capítulo 1 com a motivação para vivermos pela fé que o capítulo 8 nos traz. Essa motivação vem por meio de uma autenticação interna que nos garante segurança em meio a tudo aquilo que a gente vive. É como se Romanos 1, 16, 17 fosse a mente, a razão, e Romanos 8, o coração que pulsa sangue para todo o corpo. Separamos a lição em 3 sessões, falamos que o Espírito Santo traz a esperança de olhar para os sofrimentos hoje com a perspectiva da glória do amanhã. Falamos que o Espírito Santo é a ajuda garantida em meio às fraquezas e que ele nos torna mais que vencedores, mesmo nós, por meio de nossos atos, sendo verdadeiros perdedores por conta do pecado que existe em nós. Por meio de Cristo nós vencemos, só por meio dele isso é possível. Bom, nós chegamos ao capítulo 9 e nós estamos entrando aqui num terreno muito fértil. Tem muita preciosidade, porém nem todo terreno fértil ele é de fácil preparo. Romanos 9 é um desses. Ele nos traz verdades inegáveis, mas que para alguns são verdades intragáveis. E assim, eu não posso deixar de concordar que este capítulo nos traz verdades complexas e difíceis de engolir. Mas assim como um remédio que, apesar de ruim, cura a doença, não podemos deixar de observar e nem de se orientar por meio da palavra. Este capítulo expressa a vontade de Deus e nos explica o seu agir. Posto isso, lembre-se, mesmo nos momentos em que a nossa mente não compreende muito bem, devemos confiar de que vem do Senhor que a gente precisa. Devemos confiar de que a palavra é dele e nos guiará. Devemos confiar com fé de que aquilo é para nós e clamar para que, uma vez iluminados pelo Espírito, nós sejamos guiados ao entendimento. Negar aquilo que a gente não entende não é uma saída viável. Deixar de tentar compreender muito menos. Por isso a gente precisa exercitar aquilo que Tiago nos orienta, no capítulo 1, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. De boa vontade, ele será concedido. Isso pode ser usado de forma mais ampla, mas com certeza deve ser usada como um pedido em nossas orações, sabedoria para viver, sabedoria para reconhecer a vontade de Deus e compreender os seus propósitos. Vamos lá. Nesse estudo nós cobriremos então todo o capítulo 9. É obviamente que o capítulo 9 é um dos capítulos mais difíceis do Novo Testamento, né? Ele será coberto, né, de forma mais sintética. Então, se você tiver alguma dúvida, por favor me procure, eu posso tentar te ajudar depois, tá bom? Ok? Mas vamos lá, capítulo 9, e iremos separá-lo aqui em 5 sessões, tá bom? Então, capítulo 9, abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 9, e a gente vai separar ele em 5 sessões, ok? A primeira delas, do verso 1 até o 5, Romanos 9, do 1 ao 5. E a primeira sessão nos diz acerca da tristeza de Paulo diante da incredulidade dos judeus. Versos de 1 a 5 diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, são israelitas. A eles pertencem a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Sabe aquele sentimento ruim que bate no peito quando vemos que a gente tem alguém perto de nós, alguém que a gente ama, um parente, um amigo muito querido, e a gente vê essa pessoa fazendo aquilo
que essa pessoa não deveria. A gente vê essa pessoa caminhando por caminhos pelos quais ela não deveria caminhar. Gente da gente, de nosso sangue, gente que a gente ama. Como é difícil ter de lidar com a incredulidade na vida dos nossos. Paulo sentiu uma tristeza terrível em seu coração, e essa tristeza tinha nome e sobrenome: incredulidade dos judeus. Ora, se a fé em Cristo é o que nos liberta da condenação eterna, não existe nada pior do que a falta de fé em Cristo. Quando nós meditamos nisso, nós somos instantaneamente levados a refletir nas vidas próximas a nós, que se encontram perdidas. É muito interessante esse sentimento de Paulo, porque a maioria de nós, na maior parte do tempo, não para refletir nessa grande e grave verdade. Vidas dentro da nossa casa, vidas próximas de nós, estão a caminho do precipício. E muitas vezes a gente sequer se preocupa com este fato. O sentimento de Paulo me constrange porque eu tenho que admitir, meus irmãos, faz tempo que eu não choro por uma vida perdida e eu tenho gente próxima na mesma circunstância. Creio que a primeira grande lição aqui é que devemos nos preocupar com a incredulidade perto da gente à nossa volta. Isso não pode ser algo normal. Precisamos nos entristecer por almas sem Cristo. Precisamos ter o mesmo sentimento que servos do passado. John Knox, pai do presbiterianismo, ele orava de forma ferrenha. Ele dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Whitefield, grande evangelista inglês, ele orava da seguinte forma: Senhor, se não me deres almas, retire a minha. Matthew Henry, um grande comentarista da Bíblia, diz que ele sentia maior gozo em ganhar uma alma para Cristo do que em ganhar ouro e de prata para ele mesmo. Meus irmãos, nós precisamos resgatar esse fervor por almas em nosso coração. Mas a credulidade judia era lamentável a um nível um pouco maior. Havia um agravante nisso tudo. Eles não eram incrédulos comuns. Era um povo que Deus havia de antemão separado para uma obra especial. Foi por meio deles que o Salvador nos foi dado. Jesus vem dessa linhagem. Foi por meio deles que nós recebemos as alianças, as preciosas promessas de Deus. Foi por meio deles que Deus nos revelou sua vontade, nos deu sua lei. Foi por meio deste povo que Deus nos mostrou sua glória. Foi por meio desse povo que Deus reatou um relacionamento paternal com os seus filhos. Foram testemunhas de tanta coisa boa, mas não reconheceram a maior e melhor de todas elas. E é por isso que Paulo se entristecia de modo contundente com esse povo. E aí a gente chega a uma segunda sessão deste capítulo 9 de Romanos, que vai dos versos 6 até o 13. E aqui a gente pode entender que, apesar da incredulidade desses, apesar da incredulidade dos judeus, as promessas de Deus permanecem. Olha só o que nos diz o texto a partir do verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaac, nosso pai. E os gêmeos ainda nem eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Talvez alguns te perguntem: mas Deus não fez promessas a esse povo? Paulo aqui elucida o que foi de fato o plano de Deus. Deus escreveu a história através de um povo étnico, mas sobretudo os seus feitos e promessas sempre foram além de uma etnia. Deus sempre agiu em função dos céus. Deus não tinha por fim formar apenas mais uma nação. Seu fim com este povo era de formatar adoradores do seu nome.
Lembra quando Deus fez a promessa de dar um filho a Abraão? Ele convida Abraão para ir para fora naquela noite e desafia Abraão a contar as estrelas do céu. O propósito de Deus era formar um povo santo. O fim de Israel era de fazer o nome de Deus grande entre as nações. Por meio de Abraão, as famílias da terra seriam benditas. Nossa justificação pela fé provém de Abraão. Somos filhos dessa promessa. Deus tem os seus espalhados pela terra. E é por isso que as suas promessas permanecem. Agora, existe um outro ponto importante aqui, para a gente compreender. Muitos judeus estavam desacreditados das promessas de Deus. Veja, eles pensavam que o compromisso de Deus era apenas étnico. Posto isso, eles estavam achando que Deus não cumpriria suas promessas. E aqui Paulo resolve esse ponto. A questão é: quem é de fato o verdadeiro Israel? Na história de Israel sempre houve aqueles que endureceram o coração para Deus, ao passo que também sempre houve aqueles que abriram seu coração à revelação do Senhor. O argumento de Paulo é que nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ele continua a mesma argumentação no verso 7. A verdade é que sempre houve dois tipos de Israel. Um que vinha simplesmente da etnia e o que descendia da fé. A promessa de Deus sempre foi ao Israel espiritual, aquele que são os verdadeiros descendentes pela fé. Os filhos de Abraão não são os que têm o seu sangue correndo nas veias, mas sim aqueles que possuem a sua fé pulsando em seus corações. Existe distinção. Apesar de Abraão também ser pai de Ismael, a promessa foi feita aos de Isaac. Existe um Israel puramente carnal e existe um Israel que é espiritual. E assim também se sucedeu com Isaac, mostrando essa distinção. Isso agora nos leva a outro ponto muito importante. Entre os versos 10 e 13, a palavra diz o seguinte: e os gêmeos ainda nem eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Olha que mistério glorioso. A promessa de Deus não se frustra em falha, porque ela está alicerçada unicamente em quem Ele é. Está afirmada em sua vontade. Ela não está relacionada ao mérito humano. Não é sobre o que alguém possa fazer. Sua promessa é fruto da sua vontade. Olha o que o salmista nos diz lá no Salmo 115, verso 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo conforme lhe agrada. John Stott diz o seguinte acerca desse trechinho: assim como Deus escolhe Isaac e não Ismael para ser o objeto de sua promessa, assim também escolheu Jacó e não Esaú. Neste caso fica ainda mais evidente que a decisão de Deus nada tinha a ver com os meninos em si, pois nada havia acontecido para que ambos fossem distinguidos. A escolha de Deus por Jacó e não Esaú não se origina nos feitos bons de Jacó. A promessa está na mente e na vontade daquele que nos chama. Isso deve nos inclinar a confiar de que no Senhor nós podemos sim ter plena confiança. As suas promessas, elas são seguras e serão todas cumpridas, sim, Senhor. Mas não somente, nós percebemos também a ideia do capítulo 8 presente aqui. Quando Deus escolhe, Ele também chama. O Israel espiritual existe, é real, está presente em todo canto do mundo. Existem muitas vidas nesse mundão de meu Deus que são do Senhor. Por isso não podemos deixar de anunciar. Por isso não devemos temer ao anunciar a Cristo. E isso nos dá segurança para anunciar de forma ousada. Porque quando aqueles que o Senhor de antemão escolheu ouvirem o Evangelho, eles certamente responderão ao chamado divino. Por isso devemos anunciar a Cristo, certos de que Deus efetivará a sua obra soberana e poderosa sobre o Israel espiritual, sobre o verdadeiro Israel de Deus. E aí a gente chega a um terceiro aspecto no texto. A gente chega à terceira sessão, que vai dos versos 14 ao 18. A gente está tratando da incredulidade judia. A gente viu que Paulo se entristecia com isso. Nós vimos que mesmo com a incredulidade dos judeus,
mesmo com este fato, né? Mesmo eles sendo incrédulos, as promessas de Deus permaneciam. E agora, aqui do verso 14 ao verso 18, nós podemos constatar que mesmo com a incredulidade dos judeus, a justiça divina permanece. Existem perguntas que muitos fazem depois de olhar para esse texto, para aquilo que a gente falou até aqui. Mas será que isso é justo? Será que Deus não é injusto ao fazer escolhas? Será que não seria justo essas escolhas ficarem a critério dos homens? Será que o que Paulo está dizendo faz sentido? Será que esse pensamento de Paulo não nos leva a pensar que Deus dá preferência a alguns em detrimento de outros? Paulo responde a gente no verso 14. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Paulo exemplifica a sua pergunta retórica e faz isso com maestria. Ele não parte para o clubismo, para elucubrações, coisas aleatórias. Ele resgata fatos do Antigo Testamento. O primeiro deles está lá nos versos 15 e 16 do capítulo 9, que diz o seguinte: pois ele diz a Moisés, olha só, terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e terei compaixão de quem tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. O segundo fato está no verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Interessante, não? É curioso notar o quanto a mente humana é moralista. Não sei se você já percebeu isso. Até mesmo diante do próprio Deus, muitos pensam que é sua moral própria, que aquilo que se reputa por certo é o correto, e não aquilo que Deus faz, não aquilo que Deus revela, não a sua vontade. Lembre-se, Deus não nos chamou para sermos moralistas. Ele nos chamou para sermos adoradores de seu nome, contempladores das suas obras, amantes da sua vontade, apreciadores do seu querer eterno. É por isso que Paulo nos diz no verso 18 logo: Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Existem momentos, gente, em que a gente simplesmente se depara com a soberania de Deus e a gente simplesmente aceita porque dói menos. Não cabe a nós o julgamento do que vem a ser justo. Quem é que se encontra justo diante de Deus para fazer isso? Deus tem misericórdia de quem Ele quer, Ele endurece a quem Ele quer. Se você foi alcançado pela misericórdia do Senhor, se alegre por isso, seja grato por isso. Se existem vidas ao seu redor, perto de você, que não foram alcançadas pela misericórdia divina, ore por elas, fale do Evangelho a elas, mas sobretudo, seja submissa ao querer divino. Ele é o bom, eu não sou. Ele é justo, eu não sou justo. Guarde isso. Se não fosse a vontade dele, jamais teríamos sido sequer justificados em Cristo. Lembre-se disso. E aí a gente chega a uma quarta seção do texto, que vai do verso 19 a 29. E explicita para nós que Deus é de fato soberano. Mas depois disso tudo, parece que algo persiste na mente. Se a salvação depende inteiramente da vontade de Deus, o que é fato, a Bíblia afirma isso, não só aqui. E se nós não podemos resistir à sua vontade, o que também é verdade, afinal Ele é Deus, então por que Deus ainda nos culpa? Meus irmãos, a nossa limitada capacidade de pensamento nos faz pensar em questões que às vezes nos parecem aparentemente contraditórias. Repito, aparentemente. Não são contraditórias, mas aparentemente parecem. Mas olha só o que Paulo vai nos dizer nos versos 20 e 21. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? O objetivo de Paulo é levar o homem a reconhecer a sua condição de criatura e não de criador, de pecador, não de criador. A petulância que o pecado produziu em nós é tão grande que homens e mulheres se sentem no direito de questionar ao próprio Deus, de questionar a sua vontade, de questionar o seu modo de agir. No entanto, Paulo argumenta que essa atitude não é aceitável.
Antes de tentarmos discutir com Deus, deveríamos olhar para Jó. Deveríamos agir como Jó. Mesmo em meio ao seu sofrimento, quando Jó contempla quem é o Senhor, não lhe resta dúvidas. Ele sabia que era um pecador e que precisava se arrepender. Por isso ele diz, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. E Paulo continua o seu argumento, lá no verso 22, 23. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Deus tem o direito de fazer as coisas conforme lhe convém. Isso é fato. Também é fato de que, quando nós vemos o mal, nós passamos a admirar muito mais o bem. Mas o que se sobressai aqui é a ênfase na misericórdia de Deus. O texto nos diz que Deus suporta com muita paciência a maldade do homem. É verdade que este mundo, a verdade é que esse mundo mal, meus irmãos, ele ainda não foi destruído porque Deus tem usado muita paciência. Deus tem sido paciente. Deus tem sido longânimo. Mesmo com tudo isso, no meio de toda essa maldade louca, a capacidade do Espírito Santo, ele ainda tem capacitado os seus filhos a serem luz no mundo, porque os crentes de verdade têm sido luz no mundo. O fato é que as coisas são assim, existem essas distinções. E graças a Deus por isso, graças a Deus porque Ele age de acordo com a sua natureza e o seu caráter. Ele é Deus e Ele sabe o que faz. Verso 24 até o 29 diz: Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também dizem Oséias: Chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. No lugar em que lhes foi dito: Vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas Isaías clama a respeito de Israel: Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Para mim, só quem tem preguiça pode negar os argumentos de Paulo. O mau caratismo mesmo, porque os seus argumentos são muito bíblicos. Paulo volta aqui novamente no Antigo Testamento para explicar que a promessa de Deus não se referia apenas aos judeus, mas também aos gentios. Paulo cita textos de Oséias, dirigidos originalmente às 10 tribos. As palavras não era meu povo e não era amada, elas foram pronunciadas às 10 tribos por conta da sua rebeldia contra Deus. Eles se tornaram como os gentios. Deus então promete as 10 tribos e depois de disciplinadas, um dia seriam chamadas de filhos do Deus vivo. Justamente no lugar em que foram declaradas que não era meu povo. Paulo aqui elucida o grande plano divino e aplica isso aos gentios. Isso parecia uma ideia muito comum na igreja primitiva. Olha só o que 1 Pedro 2,10 vai nos dizer. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes nem tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A soberania do Senhor revela a sua bondade para com o remanescente. A sua misericórdia os alcança e os faz com que eles não acabem, como os de Sodoma e Gomorra, não sejam destruídos. A soberania de Deus, meus irmãos, ela é um conforto para o nosso coração. Ela revela a sua bondade para o seu povo. E aí a gente chega à quinta e última sessão, Romanos 9, verso 30 ao 33, que nos diz: Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé? E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei? Por quê? Porque não buscou pela fé, mas como que por obras, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será. E aquele que nela crê não será envergonhado. Lembre-se, meu irmão, a soberania de Deus
não anula a responsabilidade humana. Tendo discutido esse problema da rejeição de Israel, Paulo agora considera o aspecto da responsabilidade humana. Duas grandes verdades, né? A soberania de Deus, a responsabilidade do homem. Ambas precisam ser firmemente escritas e proclamadas de forma clara. E as nossas vidas, elas precisam ser vividas sob essa perspectiva, sobre essa luz de que Deus é soberano e de que existe sim uma responsabilidade humana nisso tudo. Diz uma história em que dois fazendeiros vizinhos, um do outro, costumeiramente se juntavam para discutir teologia. Um fazendeiro era calvinista e o outro fazendeiro era arminiano. E o fazendeiro ali, então, num daqueles encontros, olhou para a fazenda do arminiano e disse: rapaz, olha só que coisa linda. Eu não sei como você não crê que tudo isso foi somente por conta de Deus. O fazendeiro arminiano, irritado com aquilo que o outro fazendeiro dizia, virou para ele e disse: você tinha que ver isso aqui, ó, quando Deus cuidava sozinho. Meus irmãos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana são lados de uma mesma moeda criada por Deus. Deus é soberano e não há um cantinho da face da terra que não esteja sob seu domínio. No entanto, ele decidiu agir dando responsabilidades ao homem. E as coisas são assim. São coisas que para nós talvez parecem irreconciliáveis, mas na verdade não são. E a gente precisa crer de igual modo e confiar que Deus está agindo dessa forma. Não podemos viver sem essas duas verdades. E aqui Paulo nos traz algo muito interessante. Ele fala sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Aquela pedra rejeitada que se tornou a pedra angular. E aqui Paulo termina aquilo que ele fez durante o capítulo 9 inteiro. Né? Aqui mais um testemunho. Hoje a gente chama de teologia bíblica, mas isso era um uso apologético que a igreja primitiva fazia de passagens do Antigo Testamento para apoiar a fé em Cristo. Ele cita então Isaías, textos que originalmente falavam do remanescente justo, a esperança do futuro, né? O Messias que viria da casa de Davi, e foi justamente desse modo que Israel tropeçou. Lá em 1 Pedro 2, do 6 ao 8, nós vemos isso explicitado, nós vemos isso claro para nós, claro e evidente para nós. Olha só que 2 Pedro 2, 6 ao 8 vai dizer: pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Stott diz que as pessoas tropeçam na cruz porque a cruz corrói os alicerces da nossa justiça própria. Grave isso. As nossas obras, elas nunca redimem. Elas nunca foram capazes, elas nunca serão capazes de redimir a gente. Muito ao contrário, elas sempre nos condenam. Nós sempre caímos em algum ponto. Por isso, meus irmãos, que estar em Cristo, ser achado entre os escolhidos de Deus, é um privilégio inigualável. Todo crente deve repousar por meio dessa verdade. Nós temos uma pedra angular, nós temos um fundamento inabalável, e por meio dele nós estamos seguros. Já para os que se acham autossuficientes, exército do dia final, um dia em que a nossa pedra de apoio lhe será por pedra de tropeço. Meus irmãos, por mais que a gente tenha que encarar a terrível e cruel face da incredulidade humana, ainda assim nós podemos e devemos confiar na justa justiça divina. Ele não está alheio às coisas, ele sabe o que faz. Nós precisamos continuar firmes, nós devemos confiar na sua fidelidade, de que as suas promessas não falharão, serão todas cumpridas. Deus é soberano e misericordioso, e não há nada melhor, meus irmãos, do que pela graça nós contemplarmos o seu senhorio sobre nós. Goze da soberania de Deus, aproveite, porque isso é para o nosso bem, isso é para o nosso descanso.
Mas também vivamos, meus irmãos, de modo a temê-lo, porque Ele é Senhor sobre tudo. Mas Ele também sonda tanto as intenções do nosso coração, como também as ações de nossas mãos. Por isso nós precisamos cuidar dos nossos atos, cuidar daquilo que temos feito e sermos guiados, sim, sempre, pelo Espírito Santo de nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Como eu disse, um capítulo bem longo, um capítulo que tem muita coisa, ou algo incompreendido. Dê um alô, tá bom? Entre em contato comigo e a gente conversa. Deus abençoe.